Este programa foi produzido originariamente em cores. Gente, a Visual Media está trazendo para a Leme o Carlos Honório, que é especialista em RH, palestrante, e que vai nos contar o que ele vai falar hoje para a moçada que vai comparecer aqui ao teatro. Boa noite, abraço amigos da Trash TV, é um prazer estar aqui com vocês. Nós trabalhamos com um projeto que chama Marketing Pessoal, né? O que é marketing pessoal? Ações para você vender melhor o produto que existe. Qual o melhor produto que existe? Você. E o mercado de trabalho hoje ele é muito competitivo. E essa competitividade está acirrando as vagas. As pessoas antes diziam não tem emprego. Hoje está sobrando emprego. O que está faltando é a mão de obra qualificada. Para você ter uma ideia, a gente viaja o Brasil aí, com essa palestra que eu vou fazer aqui hoje à noite na Biblioteca Municipal, são 2.783 palestras. Eu trabalho para grande grupo de empresas fazendo contratação. Seria antiético citar o nome, mas grandes empresas aí, nacionais, multinacionais. Para você ter uma ideia, de cada 100 currículos que nós recebemos, nós aproveitamos 5. É um índice muito baixo. Baixíssimo. E quando você chama assim para entrevista, ainda você se decepciona muito. Então as pessoas sempre queriam emprego. Querem emprego, só que emprego não é mais igual a 10 anos antes. O QI que indica. Hoje é o QI, inteligência emocional. O que eu tenho para oferecer para a empresa? Não é que a empresa só tem a oferecer para você. O que você tem a oferecer para a empresa? Então as empresas hoje querem um profissional qualificado. E hoje tem outros projetos, por exemplo, hoje tem a lei do governo que incentiva a contratar jovens para o primeiro emprego, dos 14 a 24 anos. Porque antigamente já falava, eu não tenho experiência, como que eu vou ser contratado? Como que eu vou ter a primeira experiência? Então tem esse incentivo. Só que o jovem ele não se preparou para esse mercado de trabalho. Ele sempre quis emprego, porque mudou, né? Antigamente nós procurávamos emprego com 18. Hoje com 14 anos você quer, porque você já quer um sapato, um tênis novo, uma independente. Quer ser independente, né? Você quer ser teu dinheiro, só que não se preparou para o mercado de trabalho. Então, um jovem não sabe fazer um currículo, é absurdo, né? Ele não sabe o que é um currículo. Ô Carlos, deixa eu te perguntar uma coisa. O que decepciona numa entrevista? Numa entrevista, a pessoa totalmente despreparada. Vou dar um exemplo para você. Fala errado? Fala errado. Por exemplo, eu estava fazendo uma entrevista para um grupo Tilibra, por exemplo. Né? Aí você pergunta assim, sabe que produtos que a Tilibra trabalha? Não, eu só vim aqui para uma entrevista. Como que você vai para uma entrevista de uma empresa e não sabe que produtos que a empresa trabalha e comercializa? Ou um produto ou um serviço? Ainda mais com a internet. Hoje você pode pesquisar. A gente brinca o tio Gugu, né? Você coloca lá no tio Gugu e pesquisa sobre a empresa. Quer dizer, você não sabe, você vai despreparado, você não vai bem vestido, né? Eu cansei de entrevistar candidatos com mau hálito. Um mau hálito, quer dizer, abre a boca, você parece incrível, mas não é assim raridade, não, acontece muito. Candidatos que não estão preparados, candidatos que mentem no currículo, e nós estamos preparados para assim, perceber essas situações. Quais são as maiores mentiras que eles contam? Colocar que fizeram um curso, que tiveram experiência profissional, colocar que, olha, eu trabalhei, fui promovido dentro daquela empresa, tive grandes frutos, você liga lá, de repente foi mandado embora, né, não fez direito às coisas, que fez um curso em umas empresas, você liga lá, ele não fez, e nem certificado ele tem, porque hoje em dia a gente não pede para trazer o certificado, mas a gente pesquisa. Nós estamos preparados. O cara fez um curso de Word e Excel, ela fala, bom, como fazer uma planilha simples de Excel? Então não fez curso, né? Ele pode ter um certificado na casa dele. Mas mentir sobre relacionamento familiar, mentir sobre bebida, nós percebemos, existe um estudo da neurofisiologia, né? Que através do olhar você consegue saber se é verdade ou mentira. Você tem alguns estudos da grafologia, nós pedimos para uma pessoa escrever em 5 linhas por que ela ser contratada por aquela empresa. Então você consegue enxergar se é uma pessoa que tem facilidade de comunicação, se é uma pessoa que tem dificuldade de comunicação, qual o estilo de vida dela, né? E hoje em dia as pessoas não estão preparadas, como eu disse para você. Num currículo,
ele não sabe fazer. Por exemplo, você coloca foto em currículo ainda que hoje não é antiético, você assina currículo que não se assina currículo, colocar o nome de RG CPF não se coloca RG CPF, colocar nome de pai e mãe, né? Então hoje é um currículo, você tem que colocar as informações necessárias. Na entrevista que eu vou puxar mais coisas de você. E na entrevista decepciona. Vou dar um exemplo para você que você falou assim, o que mais... para jovens, nós fazemos algumas perguntinhas básicas de matemática. Você acredita se eu pergunto para jovens terceiro ano de ensino médio quanto que é 10% de 100, eles ficam pensando mais que 10 segundos? Nossa. Estou falando 10% de 100. 10% de 100... É 9? Ou seja, a matemática básica da 4ª série, que é porcentagem. Por exemplo, você pergunta quanto que é 20% de 300. Pô, é 0 em cima, 0 embaixo. Elimina 2 vezes 3 é 6. Aí ele então multiplica 2 vezes 3. Então sabe por quê? Computador, calculadora, celular. Só que na hora de uma entrevista, cadê? Uma questão. A pessoa vai lá, o candidato, ele admite que bebe, digamos assim, não é alcoólatra, mas ele gosta de beber depois do serviço. Isso vai prejudicá-lo na avaliação geral? Depende do cargo, né? Ele, assim, tem aquela mentirinha que a gente tem que fazer. Você não pode falar, eu bebo todo dia. Socialmente, bebo, você tem que falar, eu bebo os finais de semana, mas não sou, assim, né, um habitué, né, na bebida. Mas pode admitir que é alcoólatra. Pode, se ele admitir que ele bebe todo dia, com certeza, porque o que acontece? Você sabe que o limite, ele é muito ali. O limite entre uma cerveja, 2, 3, 4 cervejas, ele é muito perto. Ele vai trazer mais problema para a empresa do que propriamente trabalho ou se desenvolver dentro da empresa. Essa pergunta só é interessante, só para você ter uma ideia. Nós perguntamos sobre a família. Aí se a pessoa fala assim, não, eu não me dou bem com meu pai e com a minha mãe. Quer dizer, se ele não se dá bem com a família, ele vai trazer problema para dentro da empresa. Então, quando nós fazemos esse trabalho, nós procuramos minimizar para a empresa ter esses trabalhos, futuro alcoólatra, pessoas que têm problemas trazer para dentro da empresa, porque é difícil, né? Você não consegue, quando você vai na empresa, deixar os problemas lá fora. Né? Não tem, já pensou se tivesse toda empresa tivesse uma caixinha, entra aqui e deixa seus problemas? Não existe, né? Lá você na televisão, você tem uns problemas em casa, você chega lá, não vou deixar, não consegue. Tá certo que quando você é um bom profissional, você consegue dividir. Né? Mas não é todo mundo que consegue. Então, por isso que então hoje em dia, o que nós vamos fazer nessa palestra? Ensinar o jovem como fazer um currículo adulto, como se portar numa entrevista, as principais perguntas numa entrevista. Hoje se usa muita dinâmica. Para que serve a dinâmica? Essas perguntas que você vê para ver se a pessoa é estressada, que tem facilidade de comunicação, rapidez de raciocínio. Então nós vamos passar aquelas informações super necessárias, né? Porque hoje de cada 100 jovens, como eu disse para você, a gente contrata 5. Então, e as pessoas acham que estão preparadas. E quando eles assistem minha palestra, eles veem que realmente eles não estão preparados. Graças a Deus, eu estou aqui desde terça-feira, já fiz várias palestras na Escola Maria Joaquina, Newton Prado, hoje eu fiz no SESI, foi um sucesso, né? E muita gente fala assim que eu faço as pessoas chorar, porque eu trabalho também com motivacional, pessoal, respeito à mãe, aos pais, o bullying, e tudo está ligado. Né? Não tem jeito de você separar uma coisa da outra. Às vezes as pessoas me chamam para dar palestra para funcionário público. Carlos, mas você vai motivar o funcionário público? Eu não vou motivar ele pelo trabalho, eu vou motivar para ele. Porque não importa o que você faça, se você não estiver motivado, não importa o serviço que você está fazendo. Então, nessa motivação, nesse trabalho que a gente faz, né, eu conto uma história interessante de pais e mães. Aí, se você estiver aqui até o final, você vai ver que realmente, se tiver 100, 99 chora. Mas é um choro bom, porque nós deixamos de resgatar aquilo que é um ser humano, que as pessoas hoje estão muito bitoladas em computador, internet, Facebook, estão esquecendo o mais importante, que é o ser humano. Então esse trabalho que nós vamos resgatar o ser humano, mas ele precisa estar preparado para o mercado de trabalho. Ele tem que estudar, ele tem que ler. Você acabou de dizer, hoje você pega a internet, ela tem modelos de currículo, modelos de entrevistas, mas não adianta você ler, você precisa estar preparado para aquilo. Então isso é importante, estar preparado, estar alerta. A gente sempre brinca, né? Todo mundo tem uma grande oportunidade na vida. A primeira, às vezes a gente tem 3. A primeira passou o metrô 400 por hora. Não deu tempo que estava penteando o cabelo. Mas Deus dá outra oportunidade. Falou, deixa eu ajudar aquele rapaz, aquela moça. Aí passa um trem a 150 por hora. Não deu tempo que estava assistindo a novela. Aí ele falou assim, não, deixa eu passar uma carroça. Não deu tempo que você estava passando chapinha no cabelo. Né? E às vezes ainda passa uma tartaruga. E tem gente que perde a tartaruga. É verdade, é verdade. Eu concordo plenamente com você. Eu tenho
Depois eu te conto uma frase exatamente a respeito disso. E eu trabalho com uma frase muito importante que diz o seguinte: se você continuar a fazer o que você sempre fez, você vai continuar a ter o que você sempre teve. Ou seja, se você não tem nada, você vai continuar a ter nada. Quer mudar? Eu trabalho com TBC. Não sei se eu já ouviu falar alguma vez de TBC? Não. TBC. Tira a bunda da cadeira. TBC. Tira a bunda da cadeira, né? Se movimente, faça alguma coisa diferente, e as pessoas às vezes não estão preparadas para isso. Cria sua própria visibilidade em relação aos outros, quer dizer, mostre-se, né? Mostre seu talento. Porque tem pessoa que sonha. Eles adoram sonhar. Olha, sonhei que fez isso, sonhei que fez aquilo. Aí a hora que você vai ver, ele acorda e continua fazendo tudo igual. Uma coisa importante que as pessoas têm que entender: nós não temos a segunda oportunidade de ter este dia. Hoje nós estamos no dia 30 de maio. Nunca mais vai ter 30 de maio de 2012. Verdade. E as pessoas não entenderam isso. O ontem se foi. Você só pode se arrepender. O amanhã, você não sabe. A única coisa que você tem poder é o agora. E as pessoas esquecem disso. Então o que você está fazendo agora? O que você está fazendo de diferente? Se você não fizer isso, você está fora do mercado de trabalho. Gente, essa palestra eu não assisti ainda, porque nós estamos fazendo a entrevista antes da palestra, mas olha, você já deu a palestra. Eu agradeço, né? Espero aí que os que estão assistindo a TV Trash gostam. Trash, né? Trash TV. Trash TV, goste. Estou à disposição para futuros convites, agradeço. Dê seu telefone, meu site, se tiver. Eu tenho um telefone de contato, eu não coloco um site, não é porque eu não tenho tempo muito. Então eu prefiro uma ferramenta mais rápida, que é o Facebook, que é Honório Palestras com H, né? O meu e-mail pessoal o MSN é Carlos A. Honório, Carlos A. de Árvore, honório@hotmail.com com H, né? E o e-mail honórioconsultor@gmail.com.br. Telefone 13-8156-3736. Eu tenho, hoje você tem vários telefones, também tem, né, o 13-8840-4030. Quer me contratar? Dou palestra para funcionários públicos, palestra para empresários, palestra para médicos, para pais, para filhos. Nessa área, eu sempre digo, meu pai disse uma coisa para mim: não importa o que você vai fazer, faça bem feito. Quando eu era engraxate, eu era o melhor. Quando eu pegava menino na roça, era o melhor. Então, se você for fazer uma coisa, não importa o que você está fazendo, seja o melhor. Seja o melhor, né? E ele sempre me disse uma coisa: não importa o que você vai fazer, desde que seja honesto, importa onde você queira chegar. Então, primeiro, você que está me vendo, entenda onde você está, para saber onde você quer chegar. Se você quiser chegar antes de entender onde você está, você nunca vai chegar. Olha, tomem isso como uma lição, e vocês estão vendo, vocês que são jovens ainda, porque a gente que é mais velho, a vida já calejou a gente, entendeu? Mas vocês que são jovens de 15, 16, 18, 20, 25 anos, e que estão aí surgindo na carreira, esse é o cara, hein? E eu estou aqui com o Marcos Camargo, da Visual Mídia, que é, na verdade, o responsável pela vinda do Carlos Honório aqui a Leme. E é uma palestra que você já conhecia, né, Marcos? Sim, a gente já tem uma parceria aí com o Carlos Roca já de longa data, desde 2006, né, que a gente tem esse trabalho. A primeira vez que ele veio a Leme foi em 2006, nós fizemos esse mesmo trabalho, né? Foi onde deu-se o pontapé inicial nesse projeto, que a gente visa aí preparar o jovem para o mercado de trabalho, que eu acho que a nossa empresa tem essa preocupação, não é só a coisa de se preparar ali a venda do curso, mas você poder, de repente, oferecer algo que você não tem no dia a dia, que você não tem numa escola, você não vai conseguir comprar isso, né? Então é uma forma assim que a gente tem de preparar o jovem, porque não adianta o jovem estar preparado. Eu digo jovem, que é o foco principal, mas isso serve para todas as idades, né? Muitas vezes a pessoa conhece muitos cursos, está preparado tecnicamente, mas na hora de uma entrevista, na hora de preencher o seu currículo, ele não consegue, dizendo aí a gíria popular, vender o seu peixe, né? Então você acaba perdendo grandes oportunidades, como o Carlos cita na palestra, às vezes o mínimo detalhe que você deixa de colocar no currículo, ou que você coloca errado, acaba te prejudicando e você não é nem selecionado para uma entrevista. Depois da entrevista tem algumas técnicas que ele passa, né? As dinâmicas de grupo. Então o foco principal é preparar as pessoas que assistem essa palestra para estar preparado e ir com segurança em busca da sua vaga no mercado de trabalho. Esse é o objetivo principal
da Visual Mídia com esse projeto. Ele veio em 2006, esteve de volta em 2010, nós atendemos mais de 3 mil alunos da rede pública estadual. Esse ano, novamente, né, ele está desde terça-feira aí fazendo a palestra, foi a semana toda, e hoje, dessa vez, nós conseguimos agendar alguma coisa para poder atender a população também, porque geralmente fica limitado ao aluno da escola pública. Então, tem muita gente que está fora aí das escolas e necessitaria de um conhecimento desse. Então, foi essa a ideia e nós conseguimos aí concretizar, né? Quer dizer, ele complementa com o trabalho que você faz lá na Visual Mídia, que é capacitar. Aí, como fazer um currículo, como se apresentar na entrevista, é com ele. Exatamente, é essa a ideia. É um trabalho que complementa o outro. Você citou exatamente o que é o objetivo e como a coisa acontece. Olha, eu espero que a Visual Mídia traga outros palestrantes e que esse tipo de iniciativa se repita sempre, porque é muito interessante, muito bom para a Leme, muito bom para os profissionais e tá de parabéns. Obrigado, Foca. É essa a ideia mesmo. E além de favorecer o profissional, a pessoa que está assistindo, favorece também o empresário. Por quê? Você começa a injetar no mercado ali profissionais capacitados, que é a grande dificuldade, né? Os empresários que nos assistem sabem disso. A gente tem uma dificuldade muito grande de suprir vagas hoje. A gente ouve isso todos os dias no noticiário e Leme não é diferente. Sobram vagas no mercado de trabalho. O que falta é o profissional qualificado, é essa lacuna que dentro da nossa... dentro do nosso pequeno espaço aí a gente tenta fazer para diminuir essa falta do profissional qualificado. Porque como ele falou, às vezes por não saber mexer no Excel, a pessoa não é contratada. Exatamente, isso hoje é essencial, né? Tanto que antigamente você via anúncios nos jornais, tinha lá os requisitos mínimos necessários, colocava-se lá conhecimentos de informática. Hoje não se coloca mais. Então a pessoa, então não preciso de informática. Não é isso, pelo contrário, porque a empresa já subentende que você tem que ter. Isso é o mínimo. É como saber ler e escrever. Né? Hoje a pessoa que não tem um curso de informática, não consegue dominar um computador, ela é considerada o analfabeto digital. Então isso é o mínimo e é isso que a gente busca. Qual o site da Visual Mídia, o telefone para quem se interessar, abrir os olhos e quer entrar em contato com você, fazer curso lá? Bom, nosso site visualmedialeme.com.br, o pessoal já conhece das fotos das baladas, né, do programa Conexão Digital, e também o nosso Facebook, tem a fanpage da Visual Mídia, que é Visual Mídia Leme, inclusive está já disponível nos sites, aí também no Facebook as fotos desses eventos. O nosso endereço é João Pessoa 539 Centro, 3554 7042. Gente, não percam, hein? Visual Mídia. Você vê que a preocupação da Visual Mídia é realmente colocar o profissional no mercado de trabalho. Sem dúvida. Muito obrigado, Foca, por você estar aqui fazendo essa cobertura e podendo levar um pouquinho mais o conhecimento disso, né? Para as pessoas estarem aí antenadas na próxima oportunidade. Quem não participou, estar aqui com a gente se preparando para o mercado de trabalho. Professor Luiz Gustavo Ferreira de Oliveira, da Uniararas, da Unesp, veio falar sobre meio ambiente aqui na Anhanguera Educacional. Eu queria saber qual tema relacionado ao meio ambiente o senhor vai dar palestra hoje. O tema hoje que foi solicitado para a gente foi sobre o novo Código Florestal, que é um assunto polêmico. Nós acabamos de ter a votação e o veto de algumas partes desse projeto pela nossa presidenta, né? E algumas coisas vão ter que ser adaptadas. E muito ainda está sendo debatido e vai gerar muito mais debate ainda nos próximos momentos, né? Acho que é um fator muito importante porque ele determina o que deve ser preservado e o que pode ser desmatado e transformado em área agricultável, né? Essa é a grande importância. Do seu ponto de vista, o Código Florestal, ele está a contento ou não? Ou falta muita coisa ou ele até atende todas as necessidades do país, digamos assim? Olha, nós tínhamos um certo orgulho de ter o Código Florestal mais restritivo do planeta. E eu acho que é importante a gente ter esse Código Florestal restritivo porque nós temos 70% de matas ainda preservadas,
quem tem o que preservar tem que cuidar. Diferente dos Estados Unidos, que tem 3% das áreas preservadas, eles têm que pensar em recuperação e não em preservação. Sim. E essas mudanças agora foram um retrocesso aí enorme em relação à legislação. Hoje esse novo é mais flexível? Ele favorece ao poder local determinar qual área deve ser preservada e qual área pode ser desmatada. A gente sabe que em relações em termos políticos você pode decidir isso de uma forma tendenciosa. Tanto que tem a bancada ruralista, que representa aí os produtores rurais, e eles entraram com várias medidas, estão entrando com mais 50 medidas, solicitação de medida provisória para alterar esse código, mesmo vetado pela presidente Dilma. E qual é o próximo passo agora lá em Brasília? Bom, é muito engraçado. Saiu da Câmara, foi votado, aprovado no Senado, passou pelo veto pela presidente, volta para a Câmara e depois disso vai ser promulgada a lei definitiva. Isso ainda vai demorar, tem que tramitar muita coisa ainda, mas é esse o caminho que vai acontecer. E se for implantado mesmo, quer dizer, se for promulgado, é prejudicial ao país, digamos assim, ou à população em geral? Vai ser... meio ambiente. Lógico, né? Eu falo que meio ambiente não é só a natureza. A gente pensa que a gente está aqui nessa universidade aqui e que o meio ambiente é o local que cerca os seres vivos. E a gente tem que preservar isso não só para a gente, mas para as futuras gerações. O problema é que nós não estamos preocupados com a presente geração, quem dirá com as futuras. Sim. E se continuar com esse ritmo que nós temos de desmatamento, pode ser que nós fiquemos aí sem recursos como a água, por exemplo. A gente pensa só em floresta, não. A floresta ela é importante porque ela é um local onde preserva as nascentes que vão depois formar os cursos d'água que abastecem a gente. Dentre outras coisas, como biodiversidade, equilíbrio, clima, né? Que é influenciado por isso. Eu tenho visto em algumas matérias na televisão algumas pessoas já dizendo que esse negócio das geleiras e tal, que foi tudo um exagero, que as geleiras estão até crescendo e que eles foram alarmistas demais. E qual é a verdade nisso tudo? A verdade, na minha opinião, isso eu falo por mim, eu sou um cientista e eu acredito no que eu trabalho. Eu andei produzindo alguns relatórios para o IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, e a gente ficou sabendo que vários dados desses são tendenciosos de acordo com fatores econômicos. Sim. Infelizmente, hoje a gente que manda é o capitalismo, né? Você vê reportagem, o ovo faz mal para a saúde, de repente o ovo faz bem para a saúde. O café faz mal, de repente o café é bom, né? Cerveja, que é uma bebida alcoólica, quantos artigos falando que ela é boa para a osteoporose, para o cérebro? Então a gente não sabe até que ponto tem alguma influência econômica nessas informações. Mas o professor Ricardo Felício da USP deu uma palestra e me impressionou muito. Realmente o gelo ele derrete na época mais quente, depois ele se refaz. Ele falou também sobre a camada de ozônio, que na verdade o ozônio é um gás que circula, mas não tem uma camada fixa. Diz que o efeito estufa é impossível de acontecer e que as florestas não influenciam no clima e sim o clima influencia na floresta. Essa última parte, eu e o professor Cristiano Pedroso da Uniararas começamos um projeto agora de analisar algumas espécies que dependem da umidade. E a gente está começando a comprovar que realmente é mais importante o clima para estabelecer a vegetação do que a vegetação para influenciar no clima. Ela pode influenciar no clima local, no microclima, mas não no clima global. Né? Aquele fato na Amazônia é o pulmão do mundo. Na verdade não é. Isso eu ouvi falar também. O oceano, com as suas algas, o fitoplâncton, que fazem a fotossíntese. Nós temos 3/4 do planeta é água, né? Sobra 1/4 do planeta e nem esse todo do planeta é arborizado, na verdade é florestado. Então tem alguma lógica. E eu acho que a gente tem muita coisa para pesquisar e tem que pensar sempre que pode ter interesse econômico por trás de algumas informações. E até a gente vê essa pesquisa, né? O governo abre linhas de pesquisa e fomenta, né, da verba para a área que ele acha mais interessante. Então, já deve ter algum interesse nisso, você concorda? Né? Se por acaso a coisa continuar no ritmo que está hoje, quando que o problema da água deve se manifestar? Já está se manifestando. Eu sou de Minas Gerais, eu estou aqui há 9 anos no estado de São Paulo e tanto em Rio Claro e em Araras, onde eu trabalho, teve racionamento de água nos últimos anos. Faço também análise de água dos rios Mogi e Corumbataí, a gente vê que a qualidade da água, a água nós temos quantidade, essa água não vai esgotar, é um ciclo, ela evapora e chove, mas a qualidade da água está piorando muito.
Então nós não teremos problema de quantidade de água, mas de qualidade de água já é um problema. Eu achei que a quantidade também fosse um problema. Não, porque a água, a atmosfera é um sistema estanque, fechado. A água evapora, depois ela tem que voltar pelo ciclo da água natural. Mas na chuva ela já vem capturando aí particulados, muitas vezes com enxofre e a chuva ácida, ou outros contaminantes. Quando a gente era pequeno, falava, podia beber água da chuva, né? Hoje não pode mais, porque a chuva cai contaminada. Depois nós temos esgoto, todo o problema da poluição urbana, né? Nós temos fatos até como cemitérios produzindo necrochorume, contaminando lençol freático e consequentemente rio. Ou seja, nós estamos destruindo um patrimônio comum, previsto na Constituição, que é um patrimônio, tanto que a gente não paga pela água que a gente consome, a gente paga pelo tratamento da água, né? E eu acho que se nós continuarmos nesse ritmo, a gente vai ter sérios problemas até o final do século. E o aumento da população? Porque, como você falou, a água está aí, ela tem todo o ciclo dela. Mas a gente toma água e devolve uma coisa que não é água e que não dá para virar água de novo. O aumento da população não vai fazer com que a quantidade de água diminua? Na verdade, se a gente pensar que essa água vai ser ciclada, não. Né? O aumento da população, se for algo sustentável, e para ser sustentável a gente tem que pensar que tem que ser viável economicamente, tem que ser socialmente igualitário e tem que preservar o meio ambiente. Se a gente conseguir fazer isso, a população ainda pode crescer. Nós temos muita água. Agora, no Brasil, nós tínhamos o aquífero Guarani, que era considerado o maior aquífero que nós tínhamos. Nós encontramos o Alter do Chão, que fica no norte, que é muito maior do que o aquífero Guarani, mais de 6 mil quilômetros de aquífero sob a Amazônia, né? Que maravilha. E a gente fica pensando se os americanos querem a floresta, eles querem a água que nós temos, o petróleo, o ouro que ainda tem lá. Esse é o interesse econômico de exploração e não o interesse da floresta em si. A floresta ela é muito mais importante para nós como fonte de biodiversidade. Quantas plantas nós devemos ter ali que tem propriedades curativas, né, medicinais, animais que nós nem conhecemos ainda. A gente não conhece 1/3 da biodiversidade que nós temos no país. Isso que é importante preservar. Agora, se a população crescer de uma forma organizada, nós não teremos problema não. E todas essas riquezas da Amazônia que você citou, que os americanos estão de olho, por que a gente não explora isso? Quer dizer, por que o Brasil não explora de forma sustentável e com um grande controle, porque nós estamos aqui mesmo? Por que o Brasil, o governo brasileiro ou os políticos não tomam essa decisão por interesse dos americanos que impedem? Não, na verdade eu acho que é uma questão cultural. Eu tive algumas vezes a trabalho fora do Brasil e, por exemplo, nos Estados Unidos eles perguntam pra gente se nós temos rua asfaltada, se a gente anda no meio de índios e onças. Já me perguntaram se eu já tinha conhecido helicóptero. Né, quando o americano viu meu laptop, ele não acreditou que eu tinha um laptop, né? Então, eles imaginam isso do Brasil. E o Brasil realmente passou a investir em pesquisa e nas últimas décadas. A gente está começando a ter a real visão do que é importante preservar o país nosso, que é um país continental e cheio de riqueza, né? Então eu acho que para os próximos, e nós temos grandes universidades, excelentes pesquisadores, nós temos uma infraestrutura muito boa, às vezes falta um pouco de vontade política, né, infelizmente isso, verba, né, leia-se verba nessa vontade política, a gente precisa de incentivo, não dá para a gente ir para o campo fazer um levantamento com o dinheiro do bolso, né? Porque você concorda que o governo poderia fazer como ele está fazendo com o pré-sal? Mas o que gera retorno imediato? O imposto pré-sal ou uma mata? Não, eu entendo, mas é o que deveria ser feito. Concordo. Então acho que a gente tem que modificar algumas coisas aí para a gente poder... Você vê, a questão ambiental ela não é pontual, ela é algo... Ela é abrangente. E que envolve a todos. Por isso a gente precisa de eventos como esse, no qual a gente vai discutir com profissionais da área, com o pessoal da mídia, com os alunos das universidades, porque a gente começa a gerar uma consciência crítica, fazer a pessoa pensar. Esse é mais importante do que trazer o conhecimento pronto. A internet faz isso, ela traz a informação. Sim. Né? O gerar o conhecimento e ter a sabedoria é algo que a gente tem que desenvolver a partir do raciocínio. Gente, olha, muito esclarecedora a sua entrevista e esperemos que as coisas melhorem, que o meio ambiente possa ser mais respeitado e que haja vontade política para que se inicie essa verdadeira revolução. Como você falou, o meio ambiente é só
É a ponta do iceberg. A gente tem que revolucionar tudo para fazer isso, não. A gente pode fazer a parte da gente com pequenas medidas. Ao invés de reclamar da sacola plástica, fazer como a gente fazia na época que a gente era criança, né? Eu posso falar isso. A gente ia com um carrinho de feira ou levava a sacolinha, né? Ela é retornável, durou muito tempo. Eu tenho a sacola que era da minha avó até hoje, seja, né? Tem aqueles de papel, de papelão. Pois é. E aí, às vezes, a gente fica muito preso à questão, a gente usa isso, é sempre assim, eu já nasci com sacolinha plástica, por que vai mudar? Pensar um pouco, não só na gente, porque acaba sendo pensar na gente, mas pensar na humanidade, né? É isso aí, gente. Dr. Luiz Gustavo, da Uniararas e da Unesp. Uma entrevista muito legal no Trash TV.